Atos, capítulo 16. Nós vamos ler todo o capítulo. Retomando o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, vamos ler Atos 16, ainda no início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então a palavra de Deus, irmãos, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ele dava um bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguindo em direitura Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Sábado, saindo da cidade para junto do rio, onde nos parecia haver um lugar de oração, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e a sua casa, ela e toda a sua casa, nos louvou dizendo: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e ali ficai, e nos constrangiu a Deus. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e nos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e, levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida
lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés com tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, expôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles mesmos e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão, rogaram-lhe que retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos o confortaram, então partiram. Bem, irmãos, nós estamos aqui no início da segunda viagem missionária de Paulo. Para a gente retomar nossa linha de raciocínio, a gente vê que no capítulo 15 houve o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, onde foi decidido que não haveria nenhuma imposição a mais de carga sobre os gentios. Deram apenas algumas recomendações. Chegaram ali a uma conclusão, ao meu termo: eles vão se guardar da comida sacrificada a ídolos, das relações sexuais ilícitas. Além disso, nenhum peso deve ser imposto a eles. Inclusive, não era necessário a circuncisão. Cumprida ali a missão do concílio, Paulo e Barnabé resolvem retomar, voltaram para Jerusalém, foram para a cidade onde normalmente eles saíam, pediu aqui o nome, e para retomar as suas viagens missionárias.
havia os abandonado na última viagem missionária, e Paulo não julgava isso levar aqueles que havia abandonado. Lembrei o nome da cidade, Antioquia, né? Todas as missões de Paulo saíram ali de Antioquia, voltaram para Antioquia e para retomar essa segunda viagem. E houve uma grande desavença entre eles. E aí, Paulo e Silas partiram para rever aquelas igrejas que na primeira viagem Paulo e Barnabé vão plantar, e Barnabé e João Marcos seguiram outro destino. Aqui, irmãos, a gente vai ver os primeiros convertidos da Europa. E por isso eu fiz questão, não obstante o texto ser longo, de ler o texto completo e não lendo seccionado, né? A gente vai falar hoje sobre a conversão de Lídia, depois a gente vai falar a expulsão do demônio, da pitonisa, da mulher que tinha espírito de adivinhação, e depois a gente fala da conversão do carcereiro de Filipe. Nós vamos tratar as 3 conversões juntas, porque são as primeiras conversões da Europa. E, bem, a primeira descrição que eu quero fazer aqui é realmente da soberania de Deus. A gente faz planos, já diz a palavra, né? O coração não faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O importante, mesmo dentro de uma suposta aleatoriedade, se é que nós podemos falar assim, é que a gente esteja fazendo a vontade de Deus. Bem, qual era o propósito de Paulo? Era visitar as igrejas que ele tinha plantado. Era esse o propósito. Ele não estava planejando aqui uma expansão, uma nova viagem missionária para atingir novos povos. Não, ele queria, a princípio, dar-nos a entender que ele queria visitar os irmãos, talvez consolidar, solidificar o trabalho já iniciado. Mas aí, nós somos surpreendidos, porque eles são impedidos pelo Espírito Santo de continuar. E aí depois eles, o Espírito de Jesus Cristo nos oferecer resistência, nos impedia. E eles não conseguiam prosseguir ali para a direção a Éfeso, a Ásia, né, onde havia igrejas, né, que eles haviam plantado. Apocalipse, a gente tem lá as 7 cartas às igrejas da Ásia, estavam nesse território, e eles não podem ir, por quê? Porque o Espírito Santo impede, porque o Espírito de Jesus impede. É bom a gente lembrar essas 2 frases colocadas aí no mesmo contexto, por quê? Porque é a mesma coisa, são sinônimos, né? É para enfatizar a questão da Trindade. O Espírito Santo é Deus e que Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus e Jesus Cristo é Deus. Isso já aconteceu em uma passagem anterior que nós estudamos, que foi a morte de Ananias e Safira, né? Porque mentiste ao Espírito Santo, não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Então, aqui a gente vê mais uma vez sendo aí desenvolvido, embora atos sejam um narrativo, né, um histórico, a doutrina da Trindade. E aí eles têm uma visão. O apóstolo Paulo tem uma visão à noite, de um varão macedônio, um texto muito usado em missões, dizendo, ali, passa a Macedônia e nos ajuda. Passa a Macedônia e nos ajuda. E eles entenderam, né, que essa era uma ordem de Deus. Não era um simples sonho, não era uma alucinação, era a orientação de Deus, a orientação do Senhor. E sem detenção foram para a Macedônia, foram para a cidade de Filipos, né, que era na Macedônia. Isso mostra, irmãos, a soberania de Deus dirigindo os destinos dos homens e, sobretudo, dirigindo o destino da igreja. Não fazia parte do plano de Deus, mas Deus nos direcionou para aquela posição, para aquele lugar. E isso é interessante, fica aí como já a
primeira lição para a gente, né? Deus é quem dirige o curso da nossa vida, Deus é quem dirige o curso da nossa vida. Nós gostamos muito de falar, e é verdade, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a gente esquece de dizer que a porta que Ele fecha, também ninguém abre. E o mesmo Deus que abre portas na nossa vida, Ele fecha portas. Ele pode dizer, olha, esse aqui não é o caminho que eu quero que você trilhe. Não é por aqui que você vai. Há uma frase que diz assim, as paradas e as passadas de um homem bom são guiadas por Deus. Não é só as passadas, mas também as paradas são guiadas por Deus. Via de regra, na pequenez da nossa fé, da minha fé, da sua fé, a gente tem muito mais facilidade de entender as portas abertas do que as portas fechadas. A gente gosta muito mais de ouvir os sim de Deus do que os não de Deus. A metáfora familiar do pai e da mãe, o Deus que cuida de nós como pai, nos ajuda a entender que os não de Deus são tão benéficos como os sim. O mesmo Deus que ama, Ele diz sim. O mesmo Deus que ama, Ele diz não. Quem seria esse varão macedônio? Segundo William Barclay, há três possibilidades. Primeiro é que não devia se nem questionar, porque os sonhos, as visões, não se prendem a esses detalhes. Uma outra questão seria o próprio Lucas, que seria Macedônia, interpretação de alguns estudiosos. Então, o texto. Inclusive, nesse texto aqui, a narração passa para a primeira pessoa do plural, nós, como se o escritor Lucas tivesse se juntado ao grupo. Por que ele se juntou de maneira abrupta, assim? Alguns entendem que é por causa das doenças, enfermidade de Paulo, haja vista que, além de cristão, Lucas era médico. Outros chegam a dizer que esse varão macedônio era Alexandre, o grande. Por quê? Porque ele era o grande conquistador da região. Filipos era uma cidade, o nome é homenagem ao pai de Alexandre, Filipe da Macedônia. Tessalônica, que era próximo, era em homenagem à meia-irmã de Alexandre. Enfim, aquela região ali respirava com essa questão de Alexandre. Mas isso são os comentaristas que não está na Bíblia. Eu prefiro ficar com a primeira hipótese. Isso não é relevante. O importante aqui é a essência que Deus queria conduzir-nos até a Macedônia, até Filipos. Outro fator digno de nota aqui é que Deus vai acrescentando gente à sua obra. Deus manda trabalhadores para a sua seara. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, é isso que nós somos orientados a pedir. Senhor, mande trabalhadores para a tua seara. E quando um sai ou muda a rota, a direção, Deus manda outros. É interessante que é trocado aqui, são palavras juntas, jovem por jovem. A gente vê que o jovem João Marcos, por causa da sua deserção, a gente já falou aqui antes dos possíveis motivos, ele não é aceito agora por Paulo. Depois, a gente vai ver que ele se redime, então é que é o que escreve o livro do Evangelho de Marcos. Paulo vai dizer que ele era muito útil à obra, no final do seu ministério, que ele estava com Paulo. E na ocasião que estudamos sobre isso, eu disse que todos nós precisamos de um Barnabé na nossa vida. Às vezes a gente tem muito Paulo, duro, severo, e precisa de um Barnabé que acolhe. O Barnabé acolheu Paulo quando ninguém acolhia, ele agora acolhe João Marcos como ninguém, quando Paulo não queria acolhê-lo. Então, e temos muitos Barnabés na nossa vida. A gente se gira do Espírito Santo, com fé, como Escritura, homem bom e piedoso. A única referência a homem bom na Bíblia que não seja Jesus é Barnabé.
um bom testemunho de todos. Era um jovem discípulo, né? Antes de chegarem a Macedônia. Né? Ainda naquele primeiro objetivo deles de visitar as cidades que tinham pregado o Evangelho. E esse jovem Timóteo, que era filho de uma mãe judia e filho de um pai grego, e esse homem, Paulo quer tê-lo junto de si. Talvez em substituição ao jovem Timóteo, ao jovem Marcos. Né? Mostra a visão de um homem que quer preparar uma nova liderança, que entende que é necessário ter pessoas jovens, né? Para quando que as mãos afrouxarem, a carga cair, né? Você ter outra pessoa para levar. E aí é bom, a gente passou aí pelo meio da família, que a gente saiba passar a tocha da fé aos nossos filhos. Aí eu lembro, o Senhor nos dá essa sabedoria. E Deus mandou ali Timóteo. Interessante, irmãos. Um dos motivos, além de visitar as igrejas para fortalecê-los, talvez o motivo mais específico dessas visitas, seja exatamente dar conhecimento da decisão do Concílio de Jerusalém, que era que os crentes, os gentios, não precisavam se circuncidar. Né? E ali era uma palavra autorizada do concílio, né? E todos iam acatar, eram amigos, e onde recebiam com bom ânimo, né, essa palavra. E Paulo toma uma atitude que mostra o seu discernimento, né, a sua visão aberta, né, aquela questão de que cada caso é um caso. A gente tem a lei, a gente tem a regra, mas cada caso é um caso, e a gente vai julgá-lo de maneira separada. Por quê? Porque esse Timóteo era filho de uma mãe judia e filho de um homem grego. Foi educado na lei por Lloyd Eunice, sua mãe, sua avó, e Paulo a primeira coisa que Paulo faz é circuncidá-lo. Como sabe que ele é circuncidado? Então, justamente dizendo que os gentios não precisavam ser circuncidados. Ele vai circuncidar Timóteo, para que houvesse livre acesso, para que não houvesse problema com os irmãos que estivessem visitando. Olha a moderação. Primeiro, o discernimento, né? Olha, o concílio decidiu, que nós tratamos do concílio foi que os gentios não precisavam ser circuncidados. Nós não falamos nada contra que os judeus não precisavam mais ser circuncidados. Nós falamos que os gentios não precisavam ser circuncidados. Embora tivesse cuidado, lá em Atos 20, ou 20, né? Ele raspa a cabeça, né? Um voto, ele paga o voto pelos irmãos, em Jerusalém já. Mas mesmo assim ele é acusado de estar indo contra as tradições dos judeus, mesmo cumprindo todo o rito. Então ele segue ali o espaço, eles estão tendo mais um problema. E outra coisa, ele também se mostra aqui, dizendo assim, olha, contra o radicalismo judaico. Por quê? Era uma mãe judia e um pai grego. Esse tipo de união não era permitido para os judeus. Inclusive, a parte judaica, né, a parte judeus, era pela família considerada como mortos. Inclusive, às vezes faziam um sepultamento, um funeral simbólico. Essa pessoa morreu, né? Não existe mais. Então, não se circuncidava. Paulo vai circuncida Timóteo. Mais à frente, isso sem ninguém pedir, sem ninguém falar. Mais à frente, quando querem circuncidar Tito, que era um gentio, um jovem também, ele se nega. Né? Então, assim, Timóteo é um caso. Tito é outro caso. Timóteo, para a gente ter acesso, para não ter problema. Se fosse circuncidar Tito, é para dizer que o gentio tem que circuncidar para ser salvo. Então a gente não concorda. Esse texto também, eu não sei quantos irmãos são lembrados, mas na introdução de Atos, a gente falou de C.H. Turner, historiador,
de Atos dos Apóstolos em 6 partes, e sempre com um relatório de vitória, de sucesso. E aqui nós temos uma dessas divisões que foi proposta lá por Tune, que é a igreja se fortalecia na fé e crescia em número, né? Quebrando aquele problema ali aquela controvérsia da circuncisão. No versículo 5 a gente vai ver: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. Mais um daqueles relatórios aí de progresso da igreja. Bem, aí eles estão na cidade de Filipos, que era uma cidade romana, uma metrópole, né? Como se fosse uma miniatura de Roma. Nessas cidades as pessoas tinham orgulho de serem romanos. E na manhã, no sábado, eles vão até um lugar de oração. Qual a estratégia de Paulo? Dos apóstolos, de maneira geral, quando chegaram na cidade? Eles procuravam uma sinagoga. Por que eles procuraram um lugar de oração? É porque na cidade não havia uma sinagoga. Segundo ali os rabinos, para se haver uma sinagoga, era necessário 10 homens, 10 famílias, 10 homens. Então Filipos não tinha isso. Então não tinha uma sinagoga. Mas mesmo onde não havia uma sinagoga, havia um lugar de oração. Eles procuraram esse lugar, junto ao rio. Eles encontraram um grupo de mulheres. Dentre essas mulheres estava Lídia, de Tiatira, vendedora de púrpura. Essa mulher, ela ouve com atenção e diz que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o que Paulo estava dizendo. E ela se converteu, e ela foi batizada com toda a sua casa. Então a gente tem a primeira conversão da Europa. Qual foi a primeira conversão da Europa? Lídia, uma mulher vendedora de púrpura. Segundo, o Barco, aqui nessas conversões, no capítulo 16, representadas todas as classes. Primeiro tem essa mulher, que é uma vendedora de púrpura e considerada como rica, porque a púrpura, conseguir essa tinta era algo muito difícil, que tinha que ser tirado gota a gota ali dos moluscos que tinham. Era algo raro e caro, para tecer, para pintar nos tecidos. Então ela era uma vendedora de púrpura, era rica, e ela se converte. A escrava já diz que vai lá para a outra extremidade, Era alguém muito pobre, que não tinha nada, que era escrava. E ali a classe média, representada pelo carcereiro, um funcionário público ali de Roma. Então, todas as classes sociais representadas nas primeiras conversões na Europa. Tem Lídia se converte. E a gente vê primeiro um ponto importante. É Deus que abre o coração. É Deus que faz cair as vendas dos olhos. É Deus que dá entendimento. As outras pessoas que estavam no rio ouviram a mesma palavra, o mesmo evangelho, a mesma declaração de salvação. Talvez estavam buscando a Deus em oração, como Lídia. Mas ali, a princípio, só essa mulher teve seus olhos abertos. Porque Deus ele faz como Ele quer. Cabe a nós pregarmos o Evangelho. E Deus vai abrir os olhos de quem Ele quiser, da forma como Ele quiser, quando Ele quiser. E aí é batizada a Lídia junto com toda a sua casa. Irmãos, no Oriente Antigo, era comum, assim, quando o chefe da casa, o líder, talvez Lídia fosse a chefe da casa dela, talvez viúva, por exemplo, o texto não nos diz, mas ela se converteu com toda a sua casa, ela e toda a sua casa foram batizados, toda a sua casa. Aqui em Férias, nós, presbiterianos, pregamos o pé do batismo, que é o batismo infantil, que nessas casas possivelmente houvesse crianças. Se havia crianças, foram batizadas. Outros
né, que não creem, vão dizer assim, ó, mas o texto não diz, e é verdade. O texto não diz que Lídia e as crianças que estavam na casa foram batizadas. Não, também não diz que Lídia e os das suas casas foram batizados, menos as crianças. Também não diz. Fica aí a referência, fica aí a dedução. O fato é que todos a casa foram batizados. Normalmente, numa casa havia crianças. Mas esse não é o ponto para o batismo infantil, que a gente vai tratar hoje, que não é o nosso assunto aqui, mas é que sempre as crianças eram parte do povo de Deus. No Antigo Testamento, pela circuncisão. Não há nenhuma outra regra no Testamento dizendo agora as crianças não fazem mais parte do novo Israel. É bom lembrar, a gente vai chegar lá, que na conversão do carcereiro acontece a mesma coisa. Né? Foi ele batizado com toda a sua casa. Né? É uma repetição de fatos, né? De Lucas, usando sempre a sua casa. Todos foram batizados. Nunca menos as crianças. Né? Está escrito que tinha criança? Não está. Né? Então a gente vai ser fiel ao texto aqui. Mas fica aí uma inferência possível. Né? Ela foi batizada. E aí ela pede, a gente vê os frutos da conversão. Pelos frutos os conheceremos. Nesse texto, e também na conversão do carcereiro, a gente vê isso de maneira muito clara e imediata. Talvez a gente careça disso na igreja hoje, né? De crentes que se convertam e têm frutos. Lídia, ela se converteu e imediatamente ela falou: se julgais que eu sou digno, quer dizer, que a conversão é de verdade, fique na minha casa. A hospitalidade era uma coisa pregada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Pedro fala isso, a Epístola aos Hebreus fala isso, que não deve ser rejeitada, desprezada a hospitalidade, acolhei-vos. Então, era uma necessidade, um dom de acolher as pessoas. E ela pede isso, só que os judeus, aí Paulo era judeu, Silas era judeu, eles tinham algumas restrições, de não se hospedar com um gentio, não comer com um gentio. Então, por isso ela pede com insistência, insiste. Ela os constrange a isso. Quer dizer, agora não há mais barreira, não há grego, nem judeu, bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher, todos nós somos um em Cristo. E vão eles se hospedar ali na casa de Lídia e ficam a princípio até o final da sua jornada ali. Depois eles são soltos, eles, antes de ir embora, eles vão lá na casa de Lídia confortar os irmãos. Então, conversão que dá fruto. A segunda conversão é a dessa mulher escrava possessa por um espírito de adivinhação. Da escrava possessa por um espírito de adivinhação. Mesmo estando na casa de Lídia, eles continuaram indo ao lugar de oração. Então, todo dia indo ali ao lugar de oração, essa mulher adivinhadora, possuída, endemoniada, ela ia seguindo Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, iam gritando: esses homens são servos do Deus vivo e anunciam a salvação. Endemoniada. Ela está falando a verdade? Está falando a verdade. Isso aconteceu com Jesus também, os espíritos segundos, falavam a verdade. O Filho de Deus viesse nos perturbar fora do tempo, ele não falava a verdade. O que eu acho assim, interessante nesse texto é que Paulo, diferentemente de muitos nós pastores hoje, ele não agiu de maneira precipitada. Não há quem vá discordar que Paulo não encheu do Espírito Santo, não encheu de unção, não encheu de autoridade. E o texto está dizendo que isso aí por muitos dias. Paulo andou com um endemoniado lá atrás dele durante muitos dias falando isso. E depois ele já irritado, perturbado com isso, chateado com isso, ele, num momento, numa palavra, diz: em nome de Jesus, sai dela. E na mesma hora, o Espírito maligno sai dela. Isso nos mostra que, primeiro, que há realidade do mundo espiritual. Existem pessoas endemoniadas. Segundo, que nós não precisamos ser precipitados. Não há
precipitação. E terceiro, é que não existe um ritual, irmãos, para fazer assim, isso. Né? É uma palavra de ordem. E se for demônio, e se for crente, né? Se for cheio do Espírito Santo, tem que sair como aqui na hora, uma conversa, uma negociação. Né? Foi na hora, saiu na mesma hora. Agora, só que o demônio, né? Às vezes estão impressionados, né? Com a forma, entre parênteses, com a forma clássica do demônio se manifestar. Né? Parênteses. Que é babando, gritando, quebrando tudo. Né? Só que às vezes ele faz mais arruaça, né? Dá um prejuízo maior de maneira quietinha. Né? O texto da traição diz que Judas estava, o diabo entrou em Judas, Judas não babou, Judas não exterminou, mas ele foi lá e vendeu Jesus. Aqui, demoniado, demônio entrou nele. Né? Aqui, o demônio andando atrás de Paulo e de Silas e dos irmãos não causou dano nenhum. Quem causou dano foi os donos da escrava, né? Parece que ela tinha mais de um dono, era uma sociedade, né? Com a escrava, que viram perdida a sua esperança de lucro e foram denunciar as autoridades romanas. Também não babavam, também não exterminavam, mas causaram maior prejuízo a Paulo e a Silas do que a mulher, né, que foi ali liberta, que seria o texto dos mais extremos, a segunda conversão da Europa. E olha a sagacidade. Eles não vão lá para os diretores, né, os juízes, dizerem assim: esse homem acabou com o nosso negócio. Né? Não vão falar isso. Né? A motivação primeira deles era essa: acabou com o nosso negócio. Eles, antes, quando Paulo e Silas estavam pregando, eles não foram lá fazer denúncia nenhuma. Mas agora que o seu negócio viu se ameaçado, eles foram lá e esses homens anunciam uma fé estranha, um Deus estranho, e costumes estranhos, que nós, como romanos, ao invés de com o ego deles, olha, nós somos romanos, somos debaixo da bênção de Roma, a gente não pode se misturar, não. E aí houve realmente uma aclamação, um ajuntamento da população, né, contra Paulo e Silas. Simplesmente porque falou que estava ferindo ali o princípio romano. Os pretores rasgaram as suas vestes, escotearam, bateram neles, injuriaram em praça pública e entregaram ao carcereiro, falando para eles cuidar, guardar com toda a segurança, e ele põe lá no lugar mais inferior da cadeia. Aqui, irmãos, a gente vê novamente a soberania de Deus guiando os nossos passos. Primeiro, o Espírito Santo impede que eles prossigam. Agora, eles estão infinitos. E fazendo a vontade de Deus, eles são presos. Eles são chicoteados. Eles são lançados na cadeia. Eles são humilhados. A gente pode sofrer. Muitos crentes sofrem por causa do Evangelho. Nem sempre eles sofrem como consequência do pecado. Eles sofrem porque estão fazendo bem. Que mal eles fizeram? Eles colocaram uma pessoa oprimida agora em liberdade. Esse era o mal que eles tinham feito. Eles anunciavam Deus vivo. Então Deus dirige os nossos passos. Agora, é necessário guardar o nosso coração. Por quê? Porque eles podiam ir para a prisão reclamando de Deus. Nós estamos aqui fazendo a sua obra. Nós estamos aqui fazendo a tua vontade. O Senhor falou lá, a gente estava indo lá para a Ásia. Aí o Senhor impediu a gente de ir para lá e mandou para cá. Está vendo, Deus? Olha onde a gente veio parar. Talvez, eu deixei aquela mulher andar atrás de mim, que não quis meter nesse negócio. Está vendo? Olha, deu esse problema aqui. Não. Eles não estão reclamando dos filipenses, podia estar reclamando dos carcereiros, mas diz o texto que eles estavam louvando a Deus.
cantando a Deus. Uma vez eu ouvi o termo adoração extravagante, né? Os modernos, deitado, cantando baladeira. A oração extravagante mesmo é essa aqui. Adoração extravagante é isso aqui. Depois de você ter apanhado em praça pública, aqui há dois tipos de dores. E aí você define qual é a pior. A dor física das chibatadas, rasgaram as suas vestes. Segundo alguns intérpretes, rasgar as vestes é despir, deixar nu. É uma questão de desonra, né? Só que os cortes podem ser mais fortes. Praça pública. E açoitados. E agora você decide se a dor maior é a dor física ou a dor moral. Talvez as duas, né? As duas. Eles estão lá cantando, louvando, orando, dentro da prisão, né? À meia-noite. E os presos estão ouvindo. Outra coisa, uma prisão, eles estavam sentados num colchãozinho, confortável, né? Com luz, ventilador. Não, é um lugar mais escuro. E os pés e as mãos, às vezes, eram atadas. Né? Eles estavam, não era só as portas, eles estavam presos dentro da cela, assim que se prendia. Eles estavam cantando, louvando a Deus. E os outros presos ouviam. Eu não sei qual é o conceito de outros presos. Esse pessoal é muito espiritual, ou esse pessoal é um bando de doido lunático. Não sei qual é, mas o fato é que eles ouviam. Eles estavam, causavam algum tipo de intenção. O carcereiro, eu não sei se estava um pouquinho mais longe, mas o carcereiro devia estar dormindo. Devia não, estava, né? Porque ele despertava do sono. Estava dormindo. Para ele era mais um dia de rotina, né? Prende, solta, inflige ali algum suplício. É rotina, é um trabalho do dia a dia, né? Dia a dia dele. Bem, e de repente, à meia-noite, eu gosto dessa expressão imediata, de repente. Deus, ele age de maneira pronta, não precisa anúncio. Pode estar tudo ruim, de repente há uma reviravolta, de repente. Não tem anúncio, tremeu. As portas das prisões foram abertas, as cadeias dos presos caíram, de todos. E o carcereiro, ouvindo isso, é um texto bem conhecido, ele queria se matar. Por quê? Um preso, que o carcereiro, o soldado, o carcereiro que deixasse o preso fugir, a pena para esse que deixava o outro fugir era receber a pena do apenado ali, né? Então, do prisioneiro, se era morte, se era prisão. E ele preferiu morrer. Muita gente condenada à morte. Então, para morrer numa arena, comido por bicho, exposto à vergonha pública, eu prefiro morrer aqui. E aí, Paulo e Silas, Paulo grita, dizendo com forte voz, para tudo. É interessante, irmãos, é que em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, a imagem que a gente tem de Paulo, e essa imagem correta, penso eu, é a imagem de um homem fraco, franzino. Não é um homem de muita presença. E um homem com enfermidades. E aí, depois de apanhar, depois de ser chicoteado, depois de estar preso, diz que ele bradou em alta voz. É um homem capacitado, é uma força que vem, só pode vir no Espírito. Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Paulo, e aí foi uma mensagem para os crentes, onde que ele chegava, ele era líder. É igual José, onde que ele chegava, o negócio prosperava. Porque a gente estudou na escola dominical, no entanto, o Senhor era com José. Onde que ele chegava? Paulo, onde que ele chegava, ele se tornava o líder. Se era da cadeia, ele era o líder dos. Hoje ele seria o líder aí das facções criminosas, Lembra do navio? Depois, mais tarde, a gente vai estudar isso. No navio, ele se torna um líder ele também. Não vai matar preso nenhum, todo mundo vai ter que chegar lá na ilha. Não sei porque os presos não fugiram. Não sei se foi por temor, alguma coisa fez acontecer, deixa eu ficar quietinho mesmo. Ou por temor de ser capturado novamente, ou pela influência do apóstolo Paulo.
O fato é que isso é uma coisa inusitada. Todas as células se abrem, todas as cadeias se caem. Quem está tomando conta está completamente ali desmoronado, querendo se matar. É impossível você entender que os presos vão continuar quietinhos nas suas celas. Mas só que Paulo fala, todos nós estamos aqui. Que ordem, né? Cadeia. Todos nós estamos aqui. E aí ele trema, pede luz, mostra o lugar escuro. E ele entra precipitadamente tremo. Ele não é para menos, né? Acho que não tremeria naquela situação naquele momento. Ele faz a pergunta clássica, e se tornou muito conhecido, talvez como João 3,16, como Salmo 23, o mês da família que a gente viveu há pouco tempo aqui, em maio, muito citado, né? É o que eu devo fazer para ser salvo. E a resposta, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Quando a gente vai falar de uma interpretação, é bom a gente sempre falar, há alguns estudiosos, né? Há alguns que dizem, e não quer dizer como se o texto estivesse afirmando, há alguns que dizem que quando ele fala assim, o que ele deu fazer para ser salvo, era salvo da pena de morte, era salvo de Roma. Eu penso que isso não é sustentável. Meio porque, que pena de Roma? Se com Paulo mesmo havia declarado, todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu. O terremoto aconteceu, as celas foram dadas, mas está todo mundo aqui. Só faltou Paulo dizer, calma que daqui a pouco a gente volta todo mundo para a cela de novo. Então, eu creio que a pergunta dele foi em relação à salvação. Mesmo porque a resposta de Paulo foi nessa direção. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mais uma vez, a gente vê aqui a simplicidade do Evangelho. É Jesus falando para o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filipe falando para o eunuco, nada te impede, se crês de todo o coração, eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Paulo repetindo o ensino em Romanos 10, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é o mesmo bom evangelho que a gente tem que pregar hoje. Crer no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Mas existe Roma, existe as entidades malignas, existe a força do pecado, existe o vício, existe a família. Esquece tudo, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tudo em tua casa. Lembra de Lídia, que eu falei dos frutos? Ela se converteu e logo estava acolhendo as suas casas missionárias. O carcereiro também. Na prisão ainda, ele vai estar cuidando das feridas do prisioneiro. Comum para ele era prender e apertar, Cuidar de feridas de prisioneiro não é uma coisa comum para carcereiro, para enfermeiro, para cuidador, etc. Para carcereiro não. Ele está cuidando das feridas do. E aí diz, e presta uma ordem no texto, aí diz que ele e a sua família foram batizados. Onde? Na prisão. Aí vem mais a inferência, da igreja reformada, cada um puxa, como diz o braço da sua sardinha, foram batizados todos, deveriam ter criança. E outra coisa, de noite, na cadeia, não foram até o rio lá onde estava a oração, então possivelmente foram batizados por aspersão. Mas o texto está dizendo isso aqui, mas também não está dizendo ao contrário, O fato é que era de noite, estavam na cadeia. Aí depois é que ele leva o Paulo e Silas para a sua casa para eles se alimentarem. Mas e a família veio ali para a cadeia? A explicação mais plausível para isso é que a casa do carcereiro era do lado da cadeia. Você tem o trabalho aqui e a casa aqui para se dedicar bem ao trabalho. E quando tudo tremeu, a família correu para lá para saber o que estava acontecendo,
Talvez cheio de tudo, pô, ele vai se matar, né? Dá uma olhadinha lá nele lá. Né? Então, foram lá para... Depois, né, é que eles vão para sua casa, voltam, e de manhã há uma ordem dos pretores para colocar em liberdade. Irmãos, aqui é uma coisa realmente, mais uma coisa inusitada. É um preso que não quer sair da cadeia, né? Primeiro as portas se abrem, todo mundo aqui. Depois vem o oficial de justiça, né? De manhã, liberdade, então todo mundo solto. Eu imagino a felicidade do carcereiro, agora irmão, né, convertido, recebeu de manhã aquela carta. Não sei se os pretores lá, os juízes, viram lá tudo tremer também, e ficaram sabendo de um Deus ali poderoso, porque eles sabiam que estavam presos, porque estavam pregando uma fé, né? Ou então que se a punição era essa mesmo, só passar a noite na cadeia, depois de ser apanhado e ir embora, né? Para não causar aqui mais superpopulação na cadeia aqui. O seu fato é que eles mandaram soltar. E imagina a felicidade, repito, o carcereiro aqui, irmãos, que carta aqui, ó. Estão livres! Né? Estão livres! Eu estava realmente pensando nisso, como vocês vão ficar presos aqui sendo livres, irmão? Eu não podia soltar, mas aqui está livre! E eu vou falando, como assim não? Aí é que ele fala, olha, sendo nós, cidadãos romanos, oficial de justiça lá, né? Nos prenderam, nos açoitaram sem julgamento. E agora? Querem nos botar liberdades assim, escondidas, as ocultas? Venham eles mesmo, o juiz vem aqui e me põe em liberdade. Né? Quantos juízes ficaram sabendo que eles eram cidadãos romanos, temeram muito, porque o cidadão romano não podia ser açoitado, ser preso sem julgamento. Ele podia, inclusive, se sentisse que não estava sendo, não havia justiça, ele podia apelar até para César, como Paulo fez posteriormente. Viu aqui. E agora quem está podendo sofrer pena de morte eram os juízes que infringiram a lei. E aí eles temeram muito os judeus, eles foram pessoalmente pedindo desculpas a Paulo, pedindo para que eles depois se retirassem da cidade, e eles fizeram isso depois de se despedirem e consolaram lá os irmãos na casa de Lídia. Aqui tem mais uma outra lição, irmãos. Tem a hora de ser humilde, e tem a hora de requerer os seus direitos. Tem a hora de ficar quieto, não é isso que diz lá em Eclesiastes? Há tempo de falar, há tempo de ficar quieto, há tempo de falar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, de abraçar. Há tempo de você ser martirizado, punido, né? Há tempo de você requerer os seus direitos. Não é pouca fé, não é inapropriado para o cristão requerer os seus direitos. Por isso que a gente pode estar envolvido com a política, a gente pode estar e deve estar entre as altas classes da sociedade, quer no judiciário, a gente pode estar e deve estar. Né? E eu creio que Paulo, ele estava fazendo isso não só por ele, mas pelos irmãos que foram em Filipos. Olha, próxima vez que vocês quiserem prender um crente, né, vocês pensam duas vezes, são meus amigos, tá? Sou cidadão romano. Né? Sou cidadão romano. Né? E mais uma lição aprendida. E eles foram realmente depois para outra cidade. Então, nós temos aqui as 3 primeiras conversões de Delphi. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.